Obrigado a presença de todos. Obrigado mais uma vez pela Amanda, pelo convite. Obrigado, pastor, pela recepção. Obrigado, Lauro, pelo espaço. Pessoal, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu espero ser um pouco mais rápido do que eu imaginava. A gente acabou atrasando um pouco mais. Mas espero que sirva de lição, sirva de algum aconselhamento do que eu passei na minha vida. Tenho certeza que pode contribuir para o progresso de vocês. Só queria perguntar uma coisa antes de começar. Alguém aqui tem negócio? Alguém aqui é empreendedor, já tem seu negócio? Alguém aqui pretende abrir um negócio? E alguém aqui pretende conseguir um trabalho, está sem um trabalho, né? Só para entender um pouquinho, eu acredito que o que eu passei dá para tirar ideias aí para todos vocês, tá bom? Vou continuar aqui então. Aqui tá bom? O título da minha palestra seria Empreender para Crer. A gente ouve falar, né, tem que ver para crer. No meu caso, eu tive que empreender para crer. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci em São Paulo, vim para cá, para Pinda, com 4 anos de idade, quando meus pais vieram para cá. Conheci minha esposa com 15 anos, estamos juntos até hoje, há 23 anos de idade. Fui para o Japão 2 vezes, ela foi comigo pela segunda vez. Desde pequeno, quando a gente veio para cá, meus pais abriram negócios aqui, então eu sempre tive a vontade de ir para o Japão, conseguir dinheiro e abrir o meu negócio. Então sempre foi minha ideia, desde pequeno, fazer isso. E quando eu fiz 19 anos, eu fui a primeira vez. Depois dos 20, 21, eu fui de novo com ela, depois de casado já. Tentamos juntar um dinheiro, não voltamos com dinheiro, não deu certo, já começou daí. Logo que a gente voltou pela segunda vez, minha esposa engravidou, hoje da minha filha, de 13 anos. Aqui era desse tamanho ainda. Depois disso, estudei engenharia química, me formei como engenheiro químico. E fui trabalhar com meu pai, não deu certo como engenheiro químico, não trabalhei como engenheiro químico. Fui trabalhar com meu pai tinha um quiosque de yakisoba lá na frente do cemitério, até hoje tem. E começamos a trabalhar, eu e minha esposa trabalhamos com ele, minha mãe, e ele já trabalhava lá um tempo, eu comecei a trabalhar lá com ele. Depois disso, eu desde os 15 anos de idade, seguindo também os passos do meu pai, comecei a ser designer gráfico, então fazia folhetos, lonas, e trabalhava numa agência de publicidade nesse momento. Então, só daqui já dá para saber, tudo que a gente vai tentando, nem sempre vai dando certo, ou em todas não vai dando certo, mas faz parte, depois a gente vê tudo isso daí se fechando um quebra-cabeça. Aí a minha história, que eu quero contar para vocês, começa a partir daqui. Nesse tempo, aconteceu uma coisa interessante na minha vida. Eu acordei 10h10 da manhã. Até aí, nenhuma novidade, né? É normal você acordar e olhar para o relógio 10h10. Só que no dia seguinte, eu acordei de novo sem despertador, sem nada, e 10h10 de novo. Aí no segundo dia eu já fiquei assim, mas nossa, meu relógio biológico está funcionando bem, né? Tá bom, mas até aí então, beleza. Só que no terceiro dia, eu acordei e fiquei assim, não pode ser. Aí esperei acho que 1 minuto. E olhei pro relógio, 10h10. Eu acho que se eu acordasse e olhasse, ia ser 10h09. Mas acho que o tempo que eu fiquei esperando deu uns 10 minutos, mais 1 minuto. E 10h10 de novo. E quando eu acordei 3 dias, às 10h10, aí eu falei, opa, calma aí. Eu vou esperar quantos dias eu acordar assim para acreditar que alguma coisa pode estar acontecendo. Eu não tenho teologia suficiente para explicar, eu não sei se o que aconteceu comigo, simplesmente aconteceu. Só estou contando para vocês o que aconteceu. Daí, quando aconteceu isso, eu cheguei no trabalho, eu falei para os meninos lá, nossa, cara, terceiro dia que eu acordo às 10h10, alguma coisa está acontecendo. Aí fui na internet, procurei o que era, cada lugar falava de uma coisa, tinha numerologia, tinha coisa que falava de anjo das 10h10, um monte de explicação. Mas eu achei interessante, comecei a buscar sobre os números e tal. Aí, nessa mesma semana, o que aconteceu? Eu fui com o meu chefe na padaria comprar umas coisinhas para a gente comer na hora do intervalo, e quando a gente comprou
Cada um comprou seu negócio, eu comprei umas coisas para mim, ele comprou para ele, e quando a gente foi pagar, o mesmo valor, com o mesmo centavo, naquela mesma semana. Eu falei, não é possível. Alguma coisa está acontecendo, é coincidência demais para ser coincidência. Quando eu procurei na internet, na ciência, o que falava, eu descobri. A ciência chama isso de sincronicidade. Ela fala que quando eventos aleatórios passam da coincidência e eles contribuem por um resultado diferente do que eles foram propostos, a ciência chama isso de sincronicidade e ela explica, ela acredita, a ciência é comprovado cientificamente que isso acontece. Como acontece, não sabe. Sabe que esse é um evento que acontece em situações diferentes. Então, nisso daqui, eu já trago uma reflexão para vocês. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que existe algo a mais daquilo que a gente pode ver? Vocês acreditam em outras dimensões? Vocês acreditam em Deus? Em dimensão espiritual? Ou vocês acham que a vida é essa, que tudo é coincidência? Então já deixo a primeira reflexão. A segunda é essa: será que existe um plano? Será que tinha alguém me incomodando? Será que tinha alguém falando, acorda? Será que vocês acreditam que existe um plano para vocês? Quem está aqui, será que vocês acreditam que foi planejado vocês estar aqui hoje? Será que foi por acaso que vocês estão aqui hoje? E o terceiro, vocês já tiveram sinais? Vocês estão abertos? Vocês estão atentos para esses sinais que às vezes são pequenas coisas? Para mim foi o despertador, foi a hora que eu acordei, foi a notinha, o valor do mercado. Vocês estão abertos para isso? Então já deixo de reflexão. E se uma dessas suas respostas foi não, que vocês não acreditam, eu vou dar um pouquinho de ajuda para vocês entenderem que existe, tá bom? Só para colocar ainda mais um pouquinho para vocês saberem sobre os números, quando aconteceu isso, eu tinha 33 anos de idade. E depois, anos para frente, eu fui reparar que o 33 ele me perseguia até hoje, ele me persegue um pouquinho. 33 começa o meu CPF, 33 começa o CNPJ da minha empresa, 33 começa o banco que eu trabalho. Esse 33 me persegue até hoje, tanto é que quando eu fui fazer esse slide era 11:33. Aí eu coloquei aqui, só para você entender o nível que chega. E esse 33 me ajuda, parece que ele me ajuda a se comunicar. Quando está acontecendo, a hora que eu fiz esse slide, eu vi 11:33, eu falei, opa, tá aqui comigo, tá me observando. Então isso me encoraja, tá? Aí o que aconteceu? Quando isso foi acontecendo, e algo foi gerando em mim, eu não sei explicar, porque minha vida não estava nada estava tão ruim que eu possa chegar num ponto que eu cheguei de, Senhor, não tá legal. Eu até então não era convertido e eu falava, não é para isso que eu vim. É só ir para a empresa, ficar batendo cartão, voltando, algo está faltando, estou sentindo um buraco em mim. E pela primeira vez na minha vida, eu fui no quintal da minha casa e me ajoelhei e orei para o Senhor e falei, eu vou me esforçar para não chorar durante esse negócio aqui, porque normalmente sempre isso acontece. Eu falei, Deus, me transforma a minha vida. Eu não pedi nada. Se eu soubesse que ia funcionar, com certeza eu ia ter sido mais específico. Mas eu falei, Deus, me transforme, a minha vida está incompleta, eu acredito que eu não estou aqui para ir na agência fazer anúncio para as pessoas. Eu acho que alguma coisa está faltando. E chorando, em prantos, nunca tinha feito isso na minha vida. Eu lembro de sentir um calor tão grande que eu olhava para o meu braço para ver se estava saindo fumaça. E aí nisso eu terminei, eu estava sozinho em casa, minha esposa e minha filha não estavam. E eu fui até o banheiro enxaguar, lavar o rosto e tal, né? E nisso, o que aconteceu? Eu me olhei no espelho como eu nunca tinha me olhado. Eu me olhei no espelho, nos olhos. Aí depois eu até questionei com outras pessoas, e várias pessoas me falaram isso. Nossa, eu nunca me olhei no espelho, eu nunca me encarei. Parece que a gente foge da gente mesmo, parece que a gente foge do nosso olhar.
né? E eu encarei nos meus olhos no espelho e fiz essa pergunta: por que você não tem o que você quer? E eu fiquei assim, porque eu não tenho tempo. Eu fiz uma pergunta e eu respondia para mim, eu não tenho tempo. Aí eu de cada dava risada e falava, nossa, que resposta mais imbecil, né? Mas por que você não tem? Eu comecei a me confrontar no espelho. Isso também eu nunca tinha feito, e mal eu parava para me olhar, e eu acho que, não sei, acho que a gente não tem costume de se encarar. E eu perguntava isso para mim, e a resposta era que eu não tinha tempo, pois eu trabalhava o dia todo e tal, e ao mesmo tempo eu ria. Então, uma parte de mim tinha uma certeza que não era aquilo que eu estava respondendo, e outra parte simplesmente queria dar uma desculpa. E assim foi. Eu enxuguei minhas lágrimas e segui minha vida. Então, a próxima reflexão que eu trago. Primeiro, se você nunca fez, faça um teste. Ore, entregue para Deus o que está em seu coração. Se você já fez isso, talvez vocês tenham um pastor, tem pessoas aqui da igreja, com certeza talvez já fez isso e já foi respondido. Mas se você nunca fez isso e alguma dúvida te incomoda, entrega para Deus, só para fazer o teste. Eu tenho certeza que vocês vão ver aqui que pelo menos na minha vida deu diferença. E outra, pergunta para você mesmo. Faz essa experiência do espelho. Se encara no espelho, nos seus olhos, e pergunta aquilo que está no seu coração. Eu tenho certeza que a maioria das respostas já está com você. Só que a gente tem vergonha, ou às vezes medo, de entregar, de nos responder. Tá? Então fica a segunda reflexão. E aqui, depois disso, esse dia aconteceu, voltei para o meu trabalho, contei para os meus amigos. E o que eu estava vivendo nesse momento? Eu tinha uma startup, né, um projeto numa faculdade em Guará, que chamava Orkind, que era um projeto de levar pessoas para o Japão. Como eu já tinha ido, meu projeto era de levar pessoas para o Japão. E nessa startup, no final dela, a prova dela, seria a gente fazer um pitch. Um pitch, para quem não conhece, é você apresentar a sua empresa em alguns segundos ou minutos para uma banca de jurados para ver se eles compram a sua ideia, se eles investem em você. E para isso acontecer, eu estava passando na época, na Bandeirantes, o programa Shark Tank, que era exatamente isso. Os investidores chegavam, tinha uma banca de jurados, eles apresentavam a ideia deles e os jurados respondiam se queria investir ou não na ideia deles. E eu assisti todos que estavam passando, todos os episódios eu assisti. E duas pessoas que me chamaram muita atenção nesses programas foi o Shiba, que é esse daqui, ó, que ele é o fundador da rede Tiny Box, e a Camila Farani, que é essa aqui, que ela é investidora anjo. O Shiba falava muito sobre você questionar seu cliente, sobre sua empresa, e a Camila Farani falava muito sobre você conquistar uma equipe forte. E eu achei o máximo isso. E nessa época, enquanto eu estava fazendo o curso lá em Guará, eu estava trabalhando na empresa de marketing, chama Lauren Ipsen. E essa empresa, o que aconteceu? A gente recebeu um trabalho de fazer o convite, vender os convites para um evento que o Shiba e a Farani ia fazer. Uma imersão com os empreendedores de um fim de semana no valor de R$7.000 cada ingresso. E a gente começou a fazer a propaganda, trabalhando lá, e eu fiquei espantado. Eu falei, como assim? Eu estou assistindo eles na TV, eu adoro eles, e agora a gente vai vender o ingresso para um evento deles? E já comecei na orelha do meu chefe, leva eu. Eu quero contar sobre a minha empresa que eu estou criando, ver o que o Shiba acha, tá? Né? Como ele é japonês também, eu falei, ele já deve ter ido para o Japão, vai me dar umas ideias. E nisso, eu trabalhava aos fins de semana com meu pai, com a minha esposa, no quiosque lá de yakisoba. Então a gente fazia sushi, yakisoba, e a gente vendia yakisoba na caixinha. E aí o yakisoba na caixinha, quem trouxe para o Brasil foi o Shiba. Em 92, quando ele passou uma temporada nos Estados Unidos, e quando ele veio para o Brasil, ele veio com essa ideia do yakisoba na caixinha e abriu o Tiny Box. Ou seja, estava tudo ligado.
Ele tinha um elo que fechava tudo que estava acontecendo na minha vida, que foi o Charlie Box. E nessa foto aqui, já para dar um spoiler, mas eu estava lá no evento e o Shiba estava aqui vendo o nosso cardápio do League Lind, que eu levei quando eu fui para o evento. Só que não foi tão simples assim eu ir para o evento, por quê? A gente só ia ganhar 3 convites para participar desse evento, como forma de pagamento. Só que eu não ia. Ia 2 sócios da empresa e o cameraman. E não tinha mais vaga para mim. E eu insistindo, vai, deixa eu, leva eu, leva eu, leva eu. E ele não queria levar, não ia. No último dia, o cameraman teve um desentendimento lá e falou, eu não vou. E aí eu fiquei sabendo disso e eu falei para minha esposa assim também, amor, não vou mais pedir. Eu estou me sentindo um mendigo pedindo esmola, não vou mais pedir. O Bruno não vai, era o nome do cameraman, o Bruno não vai, eu também não vou, agora eles também ninguém vai. Não quiseram me levar, né? Então, ó, a terceira dica. Quando sua bênção for concedida, você perceberá que ela estava sendo preparada muito antes de você pedir. Só para gente que o tempo funciona de forma linear, só vai para frente. Em outra dimensão, para outros seres, para Deus, o tempo não funciona desse jeito. Ele já sabe dos seus planos e uma coisa que você está pedindo agora, ele já está preparando lá atrás. Então, às vezes a gente acha que eu vou pedir agora e o Senhor vai começar a trabalhar na minha vida. Se engana. A hora que você pedir, todos os bastidores vai estar preparado já para aquela sua solicitação ali. Aí o que aconteceu? Olha lá, eu tô lá. Amor, não vou mais. Não vou mais. Não adianta ele me ligar, eu não vou mais. Aí, o que ele faz? Me liga. Fábio, você quer vir no evento? Lógico. Tô louco, tô te pedindo tanto tempo. E ele, só que tem um problema. A gente vai lá, a gente não vai pagar o ingresso, mas tem que pagar a alimentação. São 3 dias lá. Eu acho que vai estar em torno de R$700. Não tem problema. Eu dou um jeito. Fui, peguei o cartão de crédito da minha mãe, falei, mãe, dá um jeito, eu preciso ir nesse negócio. Peguei e fui com eles. Só que nesse mesmo dia, eu estava tomando banho. E eu tomando banho, eu estava igualzinho aquele cara, assim, com a mão na cabeça, veio na minha cabeça igual uma pedrada. Yakisoba. Porque na minha cabeça eu ia falar para ele da minha empresa que eu estava lá na faculdade. Só que na mesma hora veio yakisoba. Eu vou falar para ele do yakisoba, porque ele é especialista em yakisoba, foi ele que fez tudo isso. E lá nesse evento, como que era a ideia desse evento? Você vai com a sua empresa e você chega lá e pede dicas para eles, e eles têm que te fornecer dicas. Eu falei, agora ele vai ter que fornecer dicas para o yakisoba do meu pai. E foi isso. Falei com eles, ninguém acreditou. Não, você não vai chegar, vai falar isso. Falei, me traga um cardápio e um yakisoba que eu vou levar e vou entregar seu yakisoba pro Chico. Tá certo. Aí quando eu cheguei lá no evento, eu tive um problema, sempre tive um problema de uma mentalidade de escassez. Para mim, eu sempre achei que gente com dinheiro era snob, se uma pessoa tinha muito dinheiro era porque outra tinha pouco, e esse tipo de mentalidade na minha cabeça. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, coloquei na minha mente apenas isso, igual está escrito ali. Não sei nem se o português está correto, mas eu pensei assim, não se sinta menos. Ninguém sabe aqui da sua história, todo mundo acha que você comprou um ingresso de R$7.000 e está aqui também. Pelo menos aproveita, vai se achando. Eu cheguei no estacionamento, só nave, só carro do ano, porque eram os empreendedores mais top do Brasil, gente de todo lugar do Brasil, mais de 50 empreendedores. Na hora que eu olhei os carros, eu falei, nem quis olhar. Não se sinta menos. Eu fui com um carro emprestado, não se sinta menos. Eu fui para dirigir o carro, porque os 2 sócios não tinham, a carteira estava vencida. Aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente chegou era um salão de festas, que a gente estava jogando boliche, jogando ping-pong, e eu comecei a interagir com eles como se eu tivesse pagado R$7.000 de ingresso. Não, e tal, e comecei. E eu vi que eles eram gente como a gente, que eles não mudavam, que não era porque ele tinha dinheiro, ou tinha empresa, ou tinha tal coisa, que era diferente de mim, eles me tratavam igual. E nessa hora, a primeira mudança eu tive na minha vida.
que o dinheiro não vai fazer você snob ou não. Então foi a primeira coisa que quebrou na minha mente. Daí, assim que eu cheguei no evento, eu já colei no Shiba. Falei, Shiba, meu pai também tem um quiosque de yakisoba, a gente vende yakisoba na caixinha, olha só o nosso cardápio, e ficava mandando foto para ele. Fala, ó quem tá vendo, nosso cardápio, que não sei o quê, porque ele para mim era um ídolo, então eu fui igual fã, assim, em cima dele, sem vergonha. Enquanto os outros empreendedores estavam tudo lá, quietão, os empresários, né? Eu não, eu fui como um fã, e chegava nele, conversava e colei nesse cara. Aí, o que aconteceu? Aí, nessa parte foi onde mudou as coisas. No segundo dia, eram 3 dias. No segundo dia, tinha uma dinâmica onde a Camila Farani pediu para a gente escrever o que seria da nossa empresa há uns 5 anos, 10 anos para frente. Só que, nesse primeiro dia, começou a surgir em mim um sentimento de gratidão por aqueles empresários ali, porque o que eu percebi? A gente estava bem no meio da eleição do Bolsonaro com o Lula a primeira vez, e aquela briga, gente perdendo amizade por causa de Lula ou Bolsonaro. Só que eu percebi o quê? Que tudo que a gente está em nossa volta, essa caixa, esse notebook, essa luz, essa lona, essas cadeiras, nossas roupas, tudo são os empreendedores que fazem. Você não consegue olhar para cá e falar assim, esse foi o Lula, esse foi o Bolsonaro, esse microfone foi... Não, foi pessoas como nós que tivemos vontade de fazer um negócio, criar um negócio. E aonde eu olhava para isso, eu enxergava um empreendedor, um empresário. E isso começou a surgir um sentimento de gratidão, que nessa dinâmica eu falei, eu preciso falar isso para eles. Eu preciso falar isso. Aí quando ela falou, alguém quer vir aqui, eu saí correndo, fui lá e falei, eu quero falar. Aí ela veio, eu estava embaixo e a Camila aqui. Não, então pode começar. Eu falei, não, deixa eu por último. Eu já sabia que ia dar ruim. Aí ela falou, era mais 2 pessoas, falou, quando chegando em mim, eu falei assim, a Camila, eu quero falar a mensagem, não é da minha empresa não. E eu comecei a falar. E eu sempre fui muito tímido, sempre tive problema de falar. Há algum tempo atrás seria impossível estar aqui hoje falando. Só que essa gratidão era tão grande no meu coração que eu tive que falar. Aí eu comecei falando que eu tinha uma filha, não sabia se eu tinha feito a coisa certa, por aquela briga que estava, mas que naquele momento aqueles empreendedores tinham mudado a minha visão. Eu estava otimista, porque eu sabia que pessoas ali, quem fazia tudo que a gente vê, o Uber que a gente pega, tudo que funciona para a gente, vendia o empreendedor. E eu não estava mais preocupado quem ia ganhar, quem não ia ganhar. E eu falei isso para eles, e aí no final a parte virou um bordão, que eu andava com o crachá, como o crachá estava no nome do Bruno, que era o câmera que ia, eu não tinha nem o meu crachá. E eu andava na palestra inteira, eu andava sempre com o crachá virado para ninguém perguntar o meu nome, que eu ficava com vergonha de falar, não sou o Bruno. Tá? E eu andava com o crachá virado ao contrário. E aí nessa hora, aí eu falei, aí no final eu falei assim, aí eu virei o crachá, parecia um filme, eu virei o crachá e falei assim, meu nome não é Bruno, e se Deus me colocou aqui, é porque agora eu tenho um sonho de no próximo, se Ele me quis aqui, Ele me colocou um sonho no meu coração, que no próximo evento que tiver, eu vou estar sentado aí na cadeira com vocês e pagando no ingresso. Quando eu terminei de falar, eu me dei por mim, porque eu fui falando e eu não sei como, mas foi saindo. Quando eu terminei de falar, o pessoal começou a aplaudir de pé, e as mulheres que estavam aqui na frente começaram a chorar, atingiu eles num nível tão profundo, que eles começaram a aplaudir chorando. E a hora que eu entendi, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu desci do palco, quando eu desci do palco assim pela lateral, quem é você? Vem trabalhar comigo e não sei o que, tal, e virou um alvoroço ali no meio da história. E no meio dessa história toda, aí até uma hora eu perguntei para o Shiba, né? Que o Shiba ele tinha uma agência de consultoria para negócios gastronômicos. E eu perguntei para ele, ô Shiba, e concorrente, depois disso ter acontecido?
Ô Chiba, e para concorrente, você dá consultoria? Aí ele falou assim, para você eu vou dar consultoria particular. Aí o pessoal, que não sei o que, foi mó festa. E nesse mesmo dia à noite, teve um coquetel. O Chiba até tocava com a família dele e tudo. E nesse coquetel, o que aconteceu? O Chiba me chamou, só tava eu e ele sentado numa mesa, assim, né? Era até essa mesa aqui. Ele me chamou, Fábio, vem cá, eu tava filmando um evento, eu tenho até as filmagens desse dia, eu tava filmando e tal. E ele chamou de lado e falou assim, Fábio, é o seguinte, quando eu tô lá no programa e eu fecho um negócio, é 80-20. 20% é se o negócio é bom. 80% é se o empreendedor tem perfil para o negócio. E você tem um perfil. E eu vou te dar uma franquia do Shining Box na sua cidade para você e para o seu pai, se ele quiser. E ele falou assim ainda, se seu pai quiser. Nessa hora eu quase desmaiei, encostei ali naquela parede, fui meio que se esquivando e falei, como assim, Chico? É isso que você escutou, eu vou te dar uma franquia na sua cidade. Você tem um perfil. Ah, não aguentei. É porque ele falou, só se seu pai quiser. Nessa hora eu ligo pro meu pai, que está ali atrás, 3 horas da manhã, pai, Chiba vai dar uma franquia. E foi, Fábio? Não estou entendendo. Ô pai, é uma franquia, pai. Ô pai, é uma franquia. Essa franquia faz 600 yakisoba na noite, que não sei o quê. O meu pai, Fábio, como que eu vou picar tudo isso de verdura, Fábio? Eu falei, relaxa, pai, as verduras chegam prontas, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí meu pai falou assim, Fábio, eu acho que ele achou que eu tava bêbado, com certeza. Ele falou assim, ô Fábio, você que tá aí, resolva aí, né? Tá bom. Chegou no dia seguinte, de manhã, cheguei pro Chiba e falei, Chiba, meu pai não tá acreditando não. Meu pai não tá acreditando não. Manda uma mensagem para ele. Aí ele foi e gravou uma mensagem. Ó, Nelson, eu faço questão de te conhecer, porque esse menino tem uma luz diferente, e com certeza se ele é assim é porque ele se inspirou em você, e eu quero um dia te conhecer, não quero dinheiro, não sei se a gente vai fazer negócio ou não, mas eu quero te ajudar, que esse menino me ajudou. Falou assim, desligou. Nossa, ali para mim eu já estava milionário, né? Daí, reflexão que fica nessa parte. Acredite nas suas inspirações. Quando veio na minha ideia o yakisoba, alguma coisa falava, é o yakisoba. Então, se um dia vier uma ideia, alguma coisa, acreditem. Às vezes não é nossa. Com certeza, se for dar certo, é porque é lá de cima. Outra, não se compare aos outros. Cada um tem sua história, cada um tem sua batalha, suas experiências. Nunca se compare a outra pessoa. Não se sinta menos. Destrua suas crenças limitantes. A gente é preso em coisas, em ideias que a gente tem só na nossa cabeça. Nem é o que é a realidade, é a coisa que está na nossa mente. Esse é o Guilherme, ele tinha uma empresa de poste padrão, ele me convidou para trabalhar com ele, já vou falar. Tem um rapaz aqui da escola de inglês, que abriu agora, da Beer English. Tem as moças do ursinho, que aqui, ó, essas moças daquela loja de ursinho lá do shopping, que compra ursinho personalizado. E fora eles são do Brasil inteiro, empreendedores do Brasil inteiro. E aí, o que aconteceu? Depois disso daí, vários deles, uns 10 deles, vieram para mim e contar a história deles. Eles viram, talvez, em mim uma certa igualdade com a vida deles, com a trajetória deles. Todos os que eles me contaram, eu resumi 3 coisas que era igual para todos eles. A história de todo mundo era igual. Primeiro, apenas comece. Não tinha nenhum que sabia exatamente o que ia acontecer na vida dele. Todos eles tiveram alguma vontade de fazer alguma coisa, de empreender, e começaram com o que tinha. Não esperaram. Não, começaram com o que eles tinham. Todos eles. Segundo, persista. Todos eles tiveram dificuldade. Nenhum foi planejado, nenhum conseguiu seguir o plano de negócio dele, nenhum. Todos eles foram frustrados. E o terceiro, agarre o cavalo branco, como eles chamavam, era uma oportunidade de ouro aparece. Se você começar, se você persistir,
algo vai acontecer que vai te levar para o nível que outro nível. E eles falavam: esse seu momento é seu cavalo branco, agarre ele. Hoje, para mim, o cavalo branco tem outro sentido, mas o que aconteceu? Naquele dia, eu conheci o Guilherme, que ele era dono da empresa de poste padrão, perto da EDP ali. Ele tinha uma empresa aqui em Pinda, uma em Taubaté, e ele falou: quer gerenciar uma empresa? Você está pronto para gerenciar uma empresa? Eu falei: não sei, só estou aqui. Ele falou: então eu vou te colocar para gerenciar minha empresa. Lá em Pinda, você é de Pinda, então eu vou te colocar lá em Pinda. Aí eu: tudo bem. E só que ele falou assim: só que semana que vem vai ter um curso que eu vou mandar o meu sócio vai lá, que é esse japa, o gordinho aqui, e eu quero que você vai lá também. Me pagou mais uma imersão. R$ 15 da época. Falei: opa, tô indo, né? Então é de graça, vamos onde que mandar eu vou. Aí era 3 dias, né? 2 dias ou 3 dias? 2 dias, fim de semana. E era um treinamento intensivo para líderes. Lá eu encontrei líder da Gerdau, líder de diversas fábricas, empreendedores, e era um treinamento muito, muito, muito assim, que te pressiona muito. E o dia inteiro, o primeiro dia, só dinâmica, isso, corre para lá, vai aqui, bate no chão, e aquela doideira toda. E no final do dia, ele falou assim: agora eu vou passar uma dinâmica para vocês. Eles não deram um papelzinho desse e falou assim: chama Filosofia de Sucesso de Napoleão Hill. Vocês encontram isso na internet. E falou assim: agora vocês têm que decorar isso, e no dia seguinte de manhã eu quero que vocês recitem isso no palco, sem olhar o papel. Beleza, todo mundo exausto, com sono. Ficamos lá de madrugada ensaiando. Quando deu umas 3 da manhã, eu consegui falar sozinho. Vou dormir então, preciso descansar. Fui dormir. Chegou no dia cedo de manhã, é igualzinho tá aqui, ó. Um corredor no meio, as cadeiras cada lado, e eles criam um clima assim de suspense, de medo, de pressão. E aí o rapaz falou: pode ir, primeiro. Eu já saí correndo, igual um maluco, saí correndo. Eu sei, eu decorei, né? Já estava na minha cabeça, eu decorei, eu vou lá. Aí eu comecei. Filosofia de Sucesso de Napoleão Hill. Se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se... Próximo! Caramba, eu sei. Aí eu voltava no meu lugar, pegava a colinha e começava a ler de novo. E aí alguém ia, errava, próximo, eu já corria de novo. Não é possível, eu vou de novo. E falava um pouquinho mais. Você pensa que é um derrotado, será um derrotado. E falava um pouquinho mais, aí travava. Passava uma frase, eu travava. Próximo, descia. Eu fiz isso, ó. Aí, esse tamanho o texto. O que eu contei foi 8. Eu consegui contar na minha cabeça, eu voltando. O que aconteceu? Eu comecei a me emocionar. Porque eu falei: não é possível. Eu chegava no meu banco, eu lembrava. Eu chegava aqui, eu esquecia. Aí eu contei 8 vezes que eu fui. Quando eu estava indo de novo, o coordenador do curso chegou no meu ombro, bateu no meu ombro e falou assim: Fábio, se não está dando certo de um ritmo, de um jeito, faz de outro. Engoli a lágrima, o choro na garganta, levantei, só que dessa vez eu não fui correndo, eu fui devagar. Parecia de novo cena do filme, câmera lenta. Todas as outras eu tinha corrido igual um retardado, porque eles falavam: vai. Nessa eu fui andando, e eles falando: vai, eu andando. Subi no palco, filosofia de começar do zero. Filosofia de Sucesso de Napoleão Hill. E começava, e fui. Quando eu vi que eu estava indo, estava fluindo, as lágrimas começam a descer. E a emoção começa a tomar conta e contagiar. E no final, aqui ele fala assim: eu conseguirei. A última frase é: eu conseguirei. Eu só lembro no final falar assim: eu conseguirei! Deu um grito, com as lágrimas correndo. A hora que eu abro o olho, todo mundo aplaudindo de pé, chorando, mesma situação. Da primeira vez que eu falei isso, e quando eu abri os olhos eu vi as pessoas assim,
Passou como se fosse um filme muito rápido, como se eu estivesse no palco, vários palcos. Eu me vi em vários palcos. Nossa, agora é difícil falar. Mas ali naquele momento, eu tive meu propósito de vida, que eu sabia que eu estaria em outros palcos. Por isso, hoje, para mim, aqui é muito importante. E na segunda vez que eu fui nesse palco, eu já tive essa confirmação. Eu estou aqui, está dando certo. Ele fez, ele funcionou. Só que até então eu não tinha sido convidado. Essa é a primeira vez que eu sou. Das outras eu invadi o palco, literalmente. Então, aqui, qual que a gente tira daqui? Acredite em você. A única diferença que está entre você e o sucesso é você acreditar em você, acreditar que você pode fazer, acreditar que aquilo que é seu já está feito, já está planejado, só está te esperando. Segundo, faça network. Essa é a parte que eu falo onde foi o meu erro e eu peço para vocês não errarem. O que é o network? Network, o pessoal acha que é encher o WhatsApp de contato. Não é isso. Network é você ter contato com esses contatos. Então interaja. Você conhecer alguém, manda uma mensagem. Pô, me ajuda com isso, não estou conseguindo. Todo mundo que tem um pouco de experiência é louco para contar, é louco para ajudar, isso está dentro de nós. Tenta, interaja, manda uma mensagem, deixa eu conhecer a sua empresa, vem me ajudar aqui. Interaja, esse foi meu erro. De todas essas pessoas que eu passei, eu nunca mandei uma mensagem para ninguém. Porque na hora que eu voltei para onde eu estava, o meu ambiente, aquilo que eu era, voltou para mim de novo. Meu velho homem voltou em mim de novo. E eu fiquei, nossa, mas eu não sou aquilo que eu estava lá. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu não, me chamaram, vamos lá, vai na minha casa. Eu até salvei o contato dele, que era Marcelo Fraldinha. Porque ele falou que ele fazia uma fraldinha, não sei o quê. Eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, amor, vamos lá fazer um churrasco com o Marcelo Fraldinha, não sei o quê. A hora que eu olhei a casa do cara, o melhor condomínio, mais top de São José dos Campos, eu vou chegar lá de Uno, as roupas tudo rasgadas, vou nada, de novo. Não acreditei em mim, porque na hora que a gente está, é muito mais difícil na hora do seu contexto. Uma coisa era eu lá, junto com eles, todos os caras ricos e não sei o quê. A hora que eu voltei para minha realidade, de novo ela me abraçou e falou, não, você não merece isso. E eu nunca mandei uma mensagem para eles. E hoje o que eu vou fazer depois postar essa palestra e vou marcar todos eles e falar, olha lá porque você está lá. Então vamos, quem sabe isso daí volta um pouco. E se capacite. Todos eles lá, a maioria deles, não estava lá por causa de aprender algo. Eles estavam, sim, pegar umas dicas outras, mas eles queriam esse network. E eles pagavam muito caro para poder estar junto de outros empreendedores. Então, isso que vocês estão fazendo hoje aqui, de estar no meio, de ir atrás. Tem muita gente que, com certeza, aqui no bairro, não é só vocês que têm negócio, que estão abrindo, ou que querem um emprego, mas só vocês que estão aqui hoje procurando melhorar e buscar algo a mais. Tá? Daí o que aconteceu? Depois de todo esse rebuliço, eu comecei a trabalhar com o Guilherme, fui lá no escritório lá em Pindamonhangaba, arrumei lá, isso daqui era a gente lá instalando um poste. Poste que eu falo, aqueles postes de luz, de poste padrão. Aqui era a gente lá, isso daqui é num escritório lá em Taubaté. Só que já estava certo, eu falei, ô Guilherme, eu vou com você, mas o Shiba já vai me dar uma franquia e logo mais eu vou terminar, eu vou seguir a minha vida com ele. Não, ele, não, tudo bem. Mal eu sabia que, na verdade, a empresa já não estava indo bem e que, na verdade, ele estava tentando me dar um up na empresa dele comigo lá, mas a empresa dele já estava falindo. Depois, logo de um tempo depois dessa, faliu, tanto é que esse banco aqui, eu ganhei deles lá. Mas, o que aconteceu disso? A gente foi no Tiny Box. Eu levei minha família, meus pais, e a gente foi no Tiny Box. Já que a gente vai ganhar uma franquia do Tiny Box, vamos pelo menos no Tiny Box. A gente nunca tinha ido experimentar. Aí pedimos umas coisas, tal. A hora que a gente comeu o yakisoba deles, não sei se vocês já comeram agora, tem um aqui na cidade. Quase que eu fiz uma foto lá, acredite em seu sonho, nem era meu.
Mas não gostamos. O yakisoba do meu pai, não querendo fazer a propaganda, é o melhor que tem. Ele passou muito tempo criando, produzindo, e é um padrão japonês, não é um padrão chinês igual deles. O deles é bem bastante molho, bem assim adocicado, e a gente não gostou. Aí pensamos, e agora? Vamos desistir de todo o trabalho do meu pai e abrir a franquia deles? Aí eu pensei assim, já sei, já que o Shiba vai vir e ele vai experimentar na yakisoba, eu vou convencer ele de nos ajudar com a nossa empresa. E falei para o meu pai, vamos fazer o seguinte, vamos tirar só a produção que ele fazia, a produção na casa dele e vendia lá no quiosque. Vamos só tirar de lá, porque na hora que o Shiba chegar eu vou levar lá na sua casa, não vai ficar muito profissional. Então vamos arranjar uma cozinha aqui na cidade e com a hora que ele chegar a gente mostra para ele o nosso processo e pede uma ajuda. No mínimo a consultoria eu já estou garantido, né? E aí a gente foi e achou esse lugar, que hoje é onde é o restaurante. Estava nesse ponto ainda, estava em obras. E quando a gente olhou lá, foi amor à primeira vista, na mesma hora a gente já fechou. Isso que era o aluguel de R$ 4.000. E não sei porquê, sei lá, eu estava tão maluco que eu falei, não, vai dar certo, é isso mesmo, Deus está falando comigo, aquele papo, né? E convenci todo mundo, convencemos o proprietário também, acho que foi o mais difícil. Hoje, conhecendo ele, sabe que foi mais difícil. Mas, enfim, já reservamos o local e começamos a comprar as coisas. Aqui não dá para ver direito, mas aqui é tudo fritadeira, todas as coisas que a gente começou a comprar. A minha irmã vendeu o carro dela, pegou o dinheiro do carro dela, pegamos todos os cartões de crédito que a gente pôde, estouramos todos os cartões de crédito possível. Antes da gente abrir a Lind, já tinha boleto do cartão chegando. Não, já começamos endividado desde o começo. Você não, espera que a gente precisa abrir primeiro para vender para pagar. Calma, vai dar certo. Só que o Shiba vai chegar. A ideia era o quê? O Shiba vai chegar e vai salvar tudo. Se tiver devendo, melhor que ele já chegue e já paga. E essa era a ideia. Achando que era o Celso Portiolli, né, que tinha falado para mim. Aí, primeira coisa que eu falo. Qual que seria o insight desse momento? Tenha discernimento. O que seria essa parte? Eu ter entrado na empresa do rapaz, eu não tive um discernimento de que não era aquilo. Eu tinha uma empresa de yakisoba com meu pai, eu ia ganhar uma franquia. O que eu estava fazendo dentro de uma empresa de poste padrão? Simplesmente eu fui no embalo, eu fui no desespero, eu estava de barriga vazia no frente de um buffet e fui comendo o que apareceu pela frente. Quando chegou a carne no final, eu já estava cheia. Então tenha discernimento, por mais que a gente tenha necessidade, não venda suas necessidades. Segundo, faça um plano de negócio. Você que vai abrir seu negócio, crie um plano de negócio. A gente não pensou em nada, Sai comprando, eu acho que é isso, compra aí. Crie um plano de negócio, se aprofunda um pouco mais. É como se você fosse pilotar um avião achando que vai sair aprendendo no voo. Não, faça um curso, se aprende, faça o que vocês estão fazendo, busque informação. Terceiro, esse é muito importante. Busque primeiramente a experiência. Eu fiquei sabendo recentemente uma coisa que eu falei, caramba. Eram 2 primos. E quando eles vieram do sul para Pinda, com muito dinheiro. E eles chegaram aqui, eles não abriram o negócio deles. Eles foram trabalhar por muito tempo, mesmo com dinheiro sobrando para montar um negócio. Só depois de E hoje eles estão lá mais de, 14, 20 anos, não sei quanto tempo que eles estão lá. Mas olha a cabeça dos caras. Não era falta de dinheiro. Era a experiência que eles precisavam. E por que será que eles tinham dinheiro? Porque eles tinham essa mentalidade. Então não é falta de recursos que vai fazer você abrir seu negócio. Não, esteja pronto e preparado. Sinta-se, prepare antes. O que acontece? Isso foi setembro de 2018, esse evento. Dia 18 de fevereiro de 2019, o Shiba sofre um acidente de moto, entra em coma,
Ele estava no auge da carreira dele, nunca ele esteve tão famoso, nunca ele esteve tão bem, e ele sofre um acidente de moto, e eu nunca mais tenho contato com o Shiba, e as coisas não podiam parar, a gente já tinha comprado, já tinha alugado, e nessa hora meu mundo caiu, meu chão caiu, e eu falei, e agora? Nosso herói, nosso salvador, que ia chegar para arrumar a cagada que a gente tinha feito, não vai chegar. Nessa hora eu não teve o que fazer, foi um momento muito difícil para mim, e não tem jeito, vamos seguir, vamos continuar. Agora a gente já compramos, já gastamos. E o Shiba, 2 anos depois desse acidente, a empresa já tinha sido aberta, muita coisa aconteceu, mas eu coloquei aqui as fotos para vocês verem de como ele se encontra hoje. Ele voltou do coma quase 2 anos depois, aprendendo a falar, aprendendo a andar. Hoje ele não anda, ele não fala porque ele ficou 2 anos com a traqueoscopia aqui no pescoço. Ele não consegue falar, se comunicar. E está aprendendo, anda de fralda, e essa é a vida do Shiba hoje. Só que uma coisa eu fiquei feliz, que, de novo, essa parte é pesada de novo, que eu fiquei sabendo que ele não perdeu a memória. Então, o que mais me alegrou, se eu posso dizer assim, foi que ele não perdeu a memória. E que um dia eu vou poder chegar para ele e falar quão importante ele foi. Mesmo que eu não ganhe o Shiny Box. Mas quem sabe, se eu tivesse ganhado o Shiny Box, eu não tinha a experiência que eu passei para poder hoje estar aqui passando para vocês. E tinha vindo tudo pronto na minha mão, e eu não estava podendo contar e ajudar vocês também nessa jornada. E vamos lá. O que eu tiro de lição aqui? Quando eu conheci o Shiba, parecia talvez premeditado, mas ele tinha uma coisa que ele falava muito para nós, empreendedores. A família é o principal pilar. A família é o mais importante, a família é o mais importante. Ele não parava de bater nessa tecla, parecia que ele sabia o que acontecia. Quando depois do acidente ele só confirmou isso, que hoje ele depende totalmente da família dele para tudo, para viver, para comer. Então a primeira lição que ele me deu foi: a família é mais importante. Segunda coisa, ele falou: qualquer dúvida que você tiver sobre o seu negócio, eu fiz uma pergunta lá no meio da palestra dele e perguntei: ô Shiba, qual que é a hora que eu sei que eu preciso mudar o meu cardápio, preciso atualizar meu cardápio? Ele respondeu: pergunte ao seu cliente. Então isso estava dentro dele. Qualquer dúvida que você tiver sobre o seu negócio, pergunte para o seu cliente. Ele é o maior especialista no seu negócio, é o seu cliente. E depois do acidente, naquele momento que eu estava naquela história, para mim o importante era dinheiro e fama. Dinheiro e fama, fiquei rico, fiquei milionário. Quando aconteceu esse acidente com ele, ele me mostrou que dinheiro e fama é a última coisa que a gente precisa. Porque eu tenho certeza que ele trocaria qualquer coisa para começar de novo, com saúde, com disposição, poder ir atrás das coisas. Então ele me ensinou que dinheiro e fama é a última coisa que a gente tem que se preocupar, que a família vem em primeiro lugar, sua saúde vem em segundo, primeiro, talvez junto, mas o dinheiro e a fama é a última coisa que a gente precisa. E aí, dia 19 de julho de 2019, a linha de petiscaria inicia. Um monte foi muito legal, é novidade na cidade, não tinha muitas casas nesse sentido. A gente abriu uma petiscaria japonesa, mais voltada para a parte de petiscos, não muito um restaurante convencional. Muito sucesso. Aqui a equipe, eu contei, no dia da nossa abertura, a gente estava em 14 pessoas lá dentro. Hoje eu trabalho com a equipe pela metade, são 8 pessoas contando comigo com minha esposa. Então eu tinha 14. Então a minha noção de quantas pessoas precisa para o negócio, não tinha noção nenhuma. Eu acho que precisa de um para cá, um para lá, um para cá, um para lá, um faz isso, faz aquilo. Saí contratando todo mundo, 14 pessoas lá dentro. Não sabia precificar. Quanto que é? Ele cobra quanto? X. Então o nosso é tanto. E foi assim a empresa. Não tive respaldo nenhum de ninguém tão experiente que pudesse nos acompanhar, e foi desse jeito.
Então, o que eu deixo nessa parte é: não negligencie nenhuma parte do seu negócio. Financeiro. Que é o fluxo? Eu fui saber o que era fluxo de caixa 2 anos depois, 3 anos depois do começo da empresa. Contabilidade. Já estou enroscado, já me enrosquei com imposto por não conhecer sobre contabilidade, não conhecer sobre direito trabalhista, até o pescoço. Equipe, valorize, busque uma equipe eficiente, saiba contratar, busque um RH, muito importante a parte da equipe, é mais imprescindível. Precificação, aprenda a precificar. Hoje eu sei precificar. Hoje, toda essa parte eu posso falar. A cultura é a última que a gente, dois aqui que trabalham com 3, que trabalham aqui comigo. Então, a gente bate muito em cima hoje disso, da cultura, que é da gente pensar igual, da gente conseguir entender o que a empresa quer, para onde a empresa quer ir, para que cada um tem sua experiência, sua vida fora, e chega no meio da empresa aquela bagunça. Um acha que é assim, outro acha que é assado, um acha que a educação é assim, outra acha que a educação é daquele jeito, não lava a louça, larga o copo de café em qualquer lugar, né, Theo? E aí, acha que é normal. Então a gente precisa da cultura para poder falar: não, gente, isso na sua casa é assim, na minha casa é assim, só que aqui é de outro jeito, né? Vamos lá. Daí, o que acontece? A minha tia e meu tio está aqui, de prova disso. Nesse meio do caminho, minha tia tinha o açougue dela, que antes era do meu pai, passou para ela, e por muitos anos minha tia teve esse açougue, aqui lá na Vila São Benedito, Vila São José, e não via a hora de se aposentar. Não aguento mais, não aguento mais. Toda vez que a gente ia falar com ela: ai, não aguento mais, eu não aguento mais, não aguento mais. Era essa a história da minha tia, e estão ali os dois de prova, eu não estou falando nada do que é verdade. E numa dessas a gente falou: tia, já sei a solução. A minha esposa que falou ainda, ela até saiu de perto, porque foi ela que falou ainda. A gente pega o yakisoba, a gente arrenda de você, pega o yakisoba, o açougue, e você se aposenta. Ah, minha tia já não queria muito, né? Não, tá bom então, legal, dá certo, vamos lá. E na mesma história, não? Ou na minha vontade de crescer, ou então como a empresa não dava lucro, eu precisava fazer lucro em outros lugares. E eu contratei esse rapaz, o Riender, ele é um chefe de cozinha. E ele era muito bom, ele tinha experiências em restaurantes grandes. E ele começou a fazer um almoço pra gente que a gente nunca tinha comido daquele jeito. E começamos a vender, e a gente até criou uma marca diferente para colocar nos aplicativos, para vender só comida brasileira. E a gente começou a vender comida brasileira e começou a dar certo, vender bastante. E aí, o que aconteceu? Abriu uma oportunidade do lado do restaurante, vagou, a pessoa saiu, e a gente falou: já sei, então vamos abrir lá o Terra Brasílias, a gente cozinha aqui e vai lá servir lá. E a gente separa, porque qual que era o nosso problema? A gente não conseguia vender comida brasileira dentro do restaurante japonês. Convencemos um sócio que tinha entrado há um tempo atrás, Fábio, por sinal, também: investe aí, vai dar certo, é uma ideia boa, que não sei o quê. Foi lá, compramos um restaurante inteiro que estava fechado em São José, enchemos um caminhão, tudo no mesmo dia, fomos lá, pegamos tudo, a gente estava junto, né? Enchemos o caminhão e trouxemos para cá. Com esse caminhão a gente montou toda a empresa. Esse foi o dia da inauguração que a gente fez. Esse daqui é um que participou do Masterchef. Nossa, estava lindo, bonito, comida gostosa. Só que não funcionava. Não ia, a gente não tinha mais dinheiro, não tinha mais tempo. A gente ficou construindo esse restaurante de madrugada. Eu trabalhava no restaurante, de madrugada ia lá construir, fazer ele. E não funcionava, e prejuízo. Tivemos que contratar mais gente para ir lá, e o prejuízo. Não dá certo. Deixa eu ver. Aí, o que fica aqui? E acabamos fechando depois de, acho que 5 ou 6 meses. Fechamos e voltamos a trabalhar só no restaurante japonês. Aí o que eu deixo de lição aqui: expanda seus negócios apenas quando tiver uma base bem consolidada.
Não sai dando passo atrás da outra enquanto um não estiver bem formado. Porque cada passo que você der novo vai exigir do seu tempo, da sua dedicação naquele lugar. Como que eu conseguia me dedicar no lugar se o outro... Eu fazia assim quando ia ver, parece quando você tem 7 filhos, assim, né? Você vai cuidar de um, o outro já está correndo. Era isso que aconteceu. E além de eu abrir um, eu fui querer abrir 2. Coloquei um funcionário que estava lá comigo para ficar no açougue, um outro ia para o outro restaurante, só que eu virava as costas aqui, o outro já não estava ali fazendo, mas eu virava para lá, mas e aí? Mas... Desse jeito foi. Prefira a capital do banco ao invés de terceiro. Se tiver que pegar um dinheiro, vai no banco. Não vai no seu tio, não vai no seu irmão, não vai nos seus parentes, não vai no seu amigo. O banco, se você não pagar, vai ficar lá. Simplesmente nome sujo. Qualquer outra pessoa que você pegar e não entregar, vai perder a relação, vai estragar tudo. Então, o conselho que eu dou, vai atrás de banco. Se possível, não vá, mas se precisar, vai. Terceiro, evite ao máximo sociedades. Quando a gente não está junto, é uma maravilha. Não, você faz isso, eu faço aquilo, vamos lá, a gente vai arrebentar. Só que sociedade é igual um relacionamento, é igual um casamento. E vai passando o dia a dia, você vai vendo que cada um quer uma coisa diferente. E não funciona, não bate. Só que como os dois manda, é igual em casa, é aquele pega que a gente já conhece, certo? Então, um conselho que eu dou, não evite ao máximo sociedades. A sociedade só funciona, minha esposa fala isso, eu só vou entrar numa sociedade novamente se eu tiver o tempo todo o capital para comprar a parte dela. Deu problema? Então, tchau. Agora, se você ficar amarrado com uma pessoa, e você não tem como pagar ela, não tem como tirar ela, não tem como tirar você, o que fazer? Eu vou contar essa parte da minha história, mas isso eu quero que ninguém, não sei a religião de cada um aqui, não quero que ninguém se ofendido. Foi simplesmente o que aconteceu comigo. Saí num dia exausto, sem saber o que fazer. Tinha um conhecido nosso que frequenta Umbanda e estava sentado lá na frente. E eu cheguei nele e falei, André, lá na sua igreja, lá no sua reunião lá, quando você não sabe mais o que fazer, o que vocês fazem? Aí ele falou assim, a gente joga o búzios. A gente joga o búzios, faz as perguntas e o pai lá responde para nós. R$ 150, se você quiser, eu te levo lá. Falei, cara, eu acho que é isso, porque eu não consigo mais pensar, não sei mais o que fazer. Eu e o chefe estavam exaustos. Eu acho que é isso. E fui dormir. Era de madrugada isso já. No dia seguinte eu acordo assim e falo, uma certeza no coração. E falo assim, não preciso, tá certo. Alguma coisa falava que eu estava certo. E estava funcionando, eu estava no caminho correto. E cheguei para o chefe lá morto, falei, chefe, relaxa e tá tudo certo. Mas como assim? Ô miserável. Ele fala, ô miserável, mas como assim miserável? Não sei, chefe, acordei com uma certeza no coração que tá tudo certo. Naquela semana, o que aconteceu? Me apresentaram umas pessoas, uma moça que estava precisando de um lugar, que fazia marmita na casa dela, ela precisava de um lugar, e eu tinha um restaurante, precisava de cliente. Eu sei que um dia naquela semana surgiu todos os meus problemas. Uma pessoa querendo um restaurante para poder vender mais o negócio que ela fazia na casa dela, apareceu um investidor querendo entrar no negócio, e naquele dia, enquanto eles falavam comigo, minha mente foi para outro espaço, e eu falei, era essa certeza. Aquilo que eu perguntei para o Senhor, que eu não aguentava, o que estava acontecendo, que eu precisava de ajuda, Ele está me dando a resposta. Uau! E fui para casa felizão. Cheguei em casa sorridente. Não sei, não lembro muito o que eu falei da minha esposa nesse dia, mas eu deitei na cama, peguei o celular, e a primeira coisa que eu vi no celular foi um post escrito assim, aproveitando as oportunidades. E nesse momento, a minha esposa já frequentava a igreja há mais de um ano, a igreja da cidade, e eu nunca tinha ido, ela sempre me chamando para ir, só que para mim, meu pai está de prova, minha tia está de prova, igreja evangélica para mim, nunca eu pisaria numa igreja evangélica. Né? Coisa de maluco, é esquisita, é não sei o que, todas as crenças possíveis estavam na minha mente,
sobre a igreja evangélica, sobre todas as igrejas. A evangélica, como eu vivia na frente de uma igreja que fazia um barulho, para mim acho que era a pior de todas. Aí eu olho esse post e falo assim, aproveitando as oportunidades, e aquilo parece que foi uma flechada no meu coração. Eu falei, uau, é isso. Olha aqui, estou aproveitando as oportunidades. Ela falou comigo, eu já aproveitei. O outro falou comigo, eu já aproveitei. Eu sou esse cara que aproveita as oportunidades. A hora que eu olho no rodapé, e eu acho que eles fazem de propósito isso, estava escrito bem pequenininho, Igreja da Cidade. Eu falei, não é possível. Não é possível. Depois de eu falar tanto que era para mim, agora que eu olho que é a Igreja da Cidade, vou ter que ir lá para ver o que é esse negócio. Cheguei para ela, amor, eu vou na igreja. Que? Eu nem lembro qual foi a reação. Não é possível, o que está acontecendo? Ô miserável. Só que aí o chefe também, como o chefe estava naquele jeito, despedaçado igual eu falei para ele, e ele falou que já tinha ido na congregação, que a mãe dele e tal. Vamos então, vamos. Falou para mim que ia, domingo. Aí eu falei para ela, cheguei, amor, eu vou na igreja de domingo com o chefe. Como assim? Eu tô te chamando faz um ano, você nunca vai, agora você vai com o chefe? E eu não vou. Ficou bravo comigo, não foi. Não foi, você acredita? Aí chegou domingo, e aí, chefe, vamos? Nem atendeu o telefone, dormindo, 10º sono. Não, vou sozinho. Fui sozinho na igreja. A hora. Essa outra parte, calma aí, cuidado, essa parte é perigosa. Eu entro na igreja, a hora que eu sento na cadeira, eu olho a minha volta, eu penso, eu estou dentro de uma igreja evangélica. De novo, não é por mim. De novo, o Senhor está me trazendo aqui, não é possível, que eu nunca entraria, na minha raciocínio, eu nunca entraria naquela igreja. E já comecei a chorar antes do culto começar. A hora que o culto começa, quem faz a pregação é um amigo meu de infância, que a gente cresceu junto. E o que ele fala, nossa, entra no meu coração de um jeito que eu ficava olhando para o lado, né? Calma aí, todo mundo está entendendo, é particular para mim, e eu chorando. E eu lembro que as 5, 6 primeiras cultos que eu fui aos domingos lá, a mensagem era direto no meu peito. Eu chegava para o pastor, falava, pastor, não sei se já falaram isso para você, pastor, é particular? Eles estão entendendo isso também? Você falou tudo que eu precisava ouvir. O pastor, não, Fábio, se foi para você, é porque realmente o Senhor está falando para você, mas cada um tem o seu entendimento e tal. Só que era imprescindível, falava aquilo que eu estava precisando escutar. E ali eu entendi. Aí começou a cair toda essa ficha, e eu entendi tudo que estava acontecendo. Aí você começa a rever seu passado, entender todo o trabalho que ele estava sendo feito. E no dia 21 de novembro, não, dia 20 de novembro de 2021, foi que eu fui me batizar. Isso aqui é difícil também. Foi a melhor decisão da minha vida. Me transformou totalmente o que eu era. Calma aí, que isso é mais difícil. Mudou tudo para mim. Desde que eu pisei naquele palco, eu sabia que meu propósito era estar em cima de um palco, falando para as pessoas, ajudando outros empreendedores, outras pessoas. E o mais doido que aconteceu é que em novembro de 2021, que foi esse mês que eu me batizei, foi o primeiro mês que a empresa voltou a dar lucro. E desde então, a empresa teve o caixa azul, fechamos sempre no azul a partir daí. Então, o Senhor me entregou nesse momento que a entrega para Ele, a dedicação com Ele, não influencia apenas no seu pessoal, não tem a ver só com suas dores, seus traumas. Não, que tem a ver com seus negócios. Que o Senhor vai cuidar dos seus negócios se você estiver disposto a andar com Ele. Então, nesse momento, eu atualizei meu propósito. Eu entendi que eu podia ajudar empreendedores, só que a forma que eu vou ensinar, que eu vou ajudar, é que a gente precisa do Senhor. Não importa o que a gente faz,
Se for da vontade dele, ele vai capacitar, ele vai fazer. E depois disso, meu propósito secundário é esse, na verdade. O primeiro é de entregar isso para as pessoas. E depois disso, eu já vi minha filha, a minha irmã, o meu o meu sobrinho. Eu vi a minha mãe entrando numa igreja evangélica. Hoje eu participo do grupo da cidade, do Marketplace. A gente reúne empresários no grupo. Na igreja da cidade a gente se reúne em grupos e a gente criou um específico para empresários. Então esse grupo aqui a gente se reúne só com empresários. Tem o pessoal do lojão, pessoal da pizzaria, corretor de imóveis. E é muito legal, muito bom para a gente. E hoje eu participo do grupo Recomeço, do Ministério. Sou líder aprendiz do Ministério Recomeço na igreja da cidade. E eu falo que é o melhor ministério de todos, porque todo domingo a gente recomeça com eles. Toda vez que o pastor pede para erguer a mão, a gente ergue junto, porque a gente começa. Toda semana eu tenho a oportunidade de recomeçar minha vida com o Senhor, junto com eles. Choro em todos. Toda vez que eu vou falar com eles, eu começo a chorar, porque eu lembro da minha vez que eu erguei a mão lá também, e que isso transformou a minha vida. Eu acho que esse já é útil. Deixa eu ver. Então, já vou terminar aqui, esse é o último slide. Eu gostaria de agradecer a vocês, gostaria de me desculpar se algo não foi da forma que você esperava hoje. Mas eu tenho certeza, hoje a gente conseguiu ver junto que o propósito de estar aqui hoje não tem a ver comigo, tem a ver com vocês, algum de vocês, talvez um apenas, mas eu tenho certeza, nem se for para o cachorrinho ali, que é o que eu estou fazendo aqui hoje tem a ver mais com vocês. Tudo isso que passou aqui, para mim não é novidade nenhuma, então eu sei que isso não é para mim, algum de vocês precisava receber, ouvir isso, e que agradeço a todos por ouvirem. Foi muito importante para mim estar aqui e falar isso pela primeira vez. Não deu tempo nem de ensaiar, esse é o primeiro ensaio aberto que a gente faz. Agradeço de novo, Amanda, pastor, ao Lauro, obrigado a todos, obrigado Som, obrigado a todos que estão aqui hoje. E eu deixo a última insight que eu tiro disso, que eu falo. Entregue sua vida para Jesus. Esse é o mais importante. Tudo que a gente está passando aqui, todos os problemas, todas as dificuldades que vocês possam estar passando, assim como eu estou passando, é só um contexto. É só um contexto para a gente ter uma relação com o Senhor, para a gente ter uma intimidade com Ele. É só um contexto. Ele não vai estar preocupado com a empresa que você vai montar, com aquilo que você vai almoçar, com as dívidas que você está, com o boleto que está atrasado. Nada disso vai fazer diferença. É só Ele que faz a diferença. Tudo que você está passando na sua vida hoje é só um jeito dele falar: ei, eu existo. Ei, eu quero estar com você. Me coloque do teu lado que você vai ver a transformação. Você precisa ajudar outros que estão passando por esse problema. Continua. Deixe que o Espírito Santo guie seus passos. Eu não sabia como seria, eu não sabia se eu conseguiria falar hoje aqui para vocês, mas eu sabia que Ele me conduziria. E essa fé é a mais importante, porque eu sei que o dia, quando eu subir em cada um daqueles palcos, e hoje não é diferente, eu sei que Ele vai me conduzir quando for necessário. Acredite nisso, faz uma experiência que vocês vão ver. Outro, alinhe o seu propósito e o da sua empresa com a obra. Se você está esperando abrir uma empresa para ficar rico e desfrutar, não tem a ver com o propósito do Senhor. Entenda onde a sua empresa, onde o seu negócio, onde o seu emprego que você vai entrar, que isso vai conseguir de propósito com o Senhor. Então hoje a minha empresa, ela serve para mim apenas para eu aprender e poder passar adiante. Fala assim, eu tinha uma empresa assim e hoje consegui fazer isso. Eu consigo te ajudar. Então o propósito da minha empresa não é me entregar, é para que eu possa entregar cada vez mais.
Então, por isso que eu vejo o Senhor fazendo a cada dia, a cada situação. Esses dias eu falei, amor, precisamos hoje de R$ 1.000 na conta, porque hoje o iFood pega para ele vai me pagar lá para frente. Mas eu preciso hoje na conta R$ 1.000 para a gente fazer os pagamentos. E hoje eu já estou ousado, então eu já falo antes que é para provar. Final da noite, R$ 1.020. Isso acontece, gente, o tempo todo. Todos os dias, praticamente. Só eu estar um pouco mais atento que eu enxergo ele fazendo isso. E ele está lá, dia após dia, conduzindo o meu negócio. E outra, evolua através de suas curas. Todos os problemas que a gente tem como líder numa empresa, como problema de relacionamento entre os funcionários, entre a equipe, tudo isso é uma dor interna. Se você procurar ser curado, você não vai achar ruim a hora que aquela pessoa chama a sua atenção. Porque quando a pessoa chama a sua atenção, você lembra lá do passado, que você apanhou, que seu pai brigou com você. Quando você é curado de tudo isso, quando você tem a paternidade em Deus bem resolvida, não te incomoda mais. Ele fala não, tudo bem, não te incomoda. A gente precisa, quando você tem um machucado, uma ferida, basta um encosto que aquilo te machuca. Quando a gente cura nossas feridas, não machuca mais. Aquilo lá não faz mais diferença. E a gente passa a evoluir. A gente passa a ser um líder melhor, uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. E aqui fica... Eu só trouxe metade da palestra, tá? A outra metade ainda não tinha material suficiente. Precisava da foto de estar aqui hoje, para eu colocar ali. E a minha história começa agora. De novo, isso também é pesado. Assim como eu estou começando agora, todo o meu propósito, tudo que foi para trás, era só um contexto para eu estar aqui começando uma nova jornada. Você pode sair daqui e não acreditar nada disso, que as coisas são assim mesmo, a vida é boleto, a vida é pagar conta, a vida é fazer almoço para o marido, ou você pode viver, acreditar que tudo isso é só um contexto da sua vida, para estar perto do Senhor, para Ele te colocar em locais que você nunca vai imaginar, com a melhor das suas ambições, você nunca vai conseguir imaginar o que o Senhor tem para você. Eu só falo uma coisa que eu aprendi um dia, que é: esteja preparado e disponível, que o Senhor faz o resto. Bom? E nisso eu tiro. Sua jornada está apenas começando, toda a sua vida é apenas um contexto. Entregue seu melhor, pois Deus já fez isso por você. Muito obrigado, pessoal.